Olá pessoal, tudo bem? A paz de Cristo. Voltamos aqui então com mais um tema e na verdade vou continuar o tema do vídeo passado. Eu falei sobre a criação e também sobre a desobediência de Adão e Eva, sobre o pecado original, né? E agora eu quero continuar falando só alguns pontos em relação à criação. Hoje nós vemos que a ciência evoluiu bastante, temos muito conhecimento, ou parece que temos muito conhecimento. Digo que parece porque a gente vê que o universo é vasto, é gigante e não temos conhecimento de tudo. Mal conhecemos o fundo do oceano, né, que está aqui na nossa Terra, que dirá o universo tão imenso quanto é. Então, mas vemos que o conhecimento humano evoluiu bastante. E por que eu falo desse assunto? Porque existem teorias sobre de como o mundo surgiu, como a vida surgiu na Terra. E o ponto que eu gostaria de colocar aqui é que a igreja, ao contrário do que muitos dizem ou pensam, ela não separa fé de razão, os dois, ou fé e ciência. Muitos querem dizer que são coisas opostas, né? São coisas contrárias, cada uma vai para um lado. Não. A igreja diz que os dois andam juntos. Porque eu falei no outro vídeo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos capazes de inteligência. Deus nos dá a capacidade de conhecer as coisas do mundo, de conhecer as obras criadas por Ele. Então não pode haver essa separação. Então, se eu, né, sou um estudante de ciência ou sou um curioso, gosto de ver vídeos que falam sobre o Big Bang, né, sobre a evolução, sobre essas coisas, não tem problema você aderir a isso. O problema é se você tira Deus como sendo o criador de todas as coisas, né? Então, eu, enquanto católico, posso crer, posso aderir à teoria do Big Bang. Inclusive, não sei se vocês sabem, a teoria do Big Bang foi desenvolvida por um padre. Depois que pesquisem, eu vou deixar o nome do padre aqui, porque eu não lembro exatamente o nome dele. Não sei se era Lamier, eu não lembro agora o nome do padre, mas vou deixar escrito aqui para vocês pesquisarem, procurem lá. Então tem a teoria do Big Bang, tem a teoria da evolução, vejam que são teorias, né? E temos o criacionismo também, que é próprio narrado pela Sagrada Escritura, a narração da criação. Se a gente for olhar a teoria do Big Bang, por exemplo, desenvolvida por este padre, e se eu não me engano tem um Papa, Pio IX, Leão XIII, eu não lembro qual Papa agora, que é um pouco mais contemporâneo aí, ele falou justamente que essa teoria do Big Bang parece que é a que mais se aproxima, parece que a ciência conseguiu descobrir como foi feita a criação, né, por Deus. Veja, por Deus, né? Então, eu posso aderir a essa teoria, desde que Deus é o Criador. Posso aderir à teoria da evolução, desde que Deus seja o Criador. Desde que Deus seja quem fez tudo isso, né? Então, eu gostaria de expor essa parte justamente para que não fique aquela coisa de pensar, parece que a Bíblia é contraditória à ciência. Não, né? A questão dos dinossauros, acredito ou não, não está na Bíblia, mas existem as evidências dos ossos, né? Talvez não sejam como nós conhecemos, como nós imaginamos. Por quê? Existe ali a montagem esquelética, né, dos esqueletos das coisas, mas a forma que nós conhecemos foi uma pessoa X que imagina que seja baseado talvez na estrutura óssea, imagina que fosse daquele jeito, né? Mas não necessariamente tem as formas que nós vimos, né? Mas se existem alçadas, se elas são montadas, é que de fato eles existiram, né? E existe, né, alguns estudiosos que dizem que a Bíblia relata a aparição de dinossauros, né, como Leviatã, enfim, algumas criaturas que medem, que são gigantes, que aparecem na Bíblia, né? Então, a gente não pode contradizer, né, a ciência. E não é bom que se faça isso porque, né, é triste ver muitos evangélicos e até muitos católicos aderindo a essa questão de que se não está na Bíblia não existe,
que fé e razão não se misturam, e acabam às vezes falando alguns absurdos por aí, né, que vão contra a ciência, que já provou e comprovou muitas coisas, e isso acaba sendo um desfavor para a imagem do próprio católico, né, porque as pessoas de fora que não creem, né, que não creem em Deus, quando veem muitos cristãos falando disso, falando contra a ciência, eles começam a falar que a gente é bitolado, que olha lá, né, não estuda, enfim. E não é bem assim, né? A gente tem que saber conciliar bem as coisas e cada coisa no seu devido lugar, lembrando sempre que por mais que eu creia e acredite numa teoria ou outra, né, Deus tem que ser sempre o centro, Deus tem que ser sempre o primeiro, Deus tem que ser o autor de tudo, o autor de todas as coisas, né? Então, esse vídeo é um vídeo mais curto, é só para complementar o vídeo anterior e para que nós tenhamos esse conhecimento, né, de que existem essas teorias e elas não conflitam com a Sagrada Escritura, com a revelação da Palavra de Deus, porque Deus cria, Deus faz, né, o como para nós. Se a ciência descobrir como foi feito, muito bom para nós ter este conhecimento, né? Mas o que não pode escapar de nós é justamente a questão de que Deus é o Criador de todas as coisas. Até porque, vejam só, a questão de Deus ter criado não é próprio só da fé revelada. Aristóteles, não sei se vocês conhecem, um grande filósofo, ele sendo o pioneiro no que nós conhecemos hoje como ciência, ele que desenvolveu ali a biologia, a física, enfim, tantos temas, se não desenvolveu do zero, ele aprimorou o que já tinha, mas o fato é que ele é um grande estudioso de tudo isso, né? E no tempo dele, o que nós chamamos de filosofia hoje era sinônimo de ciência, né? Ele, Aristóteles, um pagão, ele chegou a um único Deus, criador de todas as coisas. Veja, pelo próprio estudo dele, ele nunca teve contato com cristão, com judeu, nem nada. Ele viveu antes de Cristo, né? E ele, ali, se vocês conhecem a história dele, ele viveu na Grécia. E a Grécia era aquele monte de deuses, né? Para quem conhece a mitologia grega, sabe que existia um monte de deuses. E Aristóteles, sendo um grego, né, grande estudioso, chegou em um único Deus, criador de todas as coisas. Então, veja só, o próprio estudo da ciência chega num Deus. Então, como foi feito, pode ser que o homem descubra um dia, pode ser que já tenha descoberto, pode ser que já tenha chegado perto. Mas o que importa aqui é que tudo foi feito por Deus e criado por Deus. Tá bom? Então isso é o que eu tinha para falar. Fica como um complemento para o vídeo anterior. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe.